Oi, gente. O choro dos bolsonaristas não para pela perda, pelo menos momentânea, do projeto de lei da anistia, que, claro, visa anistiar o Bolsonaro. E eles foram desmascarados por um deputado do PT, e eu vou mostrar isso aqui para vocês e tecer alguns comentários. Mas vamos assistir um pouco do chororô dos bolsonaristas, porque não conseguiram ainda salvar o Bolsonaro e os outros golpistas. Vamos lá. O costume é liberar bandido e prender inocente. Prende-se inocentes, alguns até morrem na cadeia presos, libera traficante, libera corrupto. E isso, esse costume do STF, na empáfia de alguns ministros... Peraí, quer dizer que na cadeia tem um monte de inocente, é? Ah, interessante, né? Interessante. Você está se referindo só aos golpistas, né? Porque, de resto... pessoas que foram presas por estar com pequenas posses de alguma droga, você não caracterizaria esses como inocentes, não é, Domingos Sávio? Não é? Esses daí para você não são inocentes. Então, mas os golpistas que tentaram derrubar a democracia brasileira, que estavam lá insuflados pelo Bolsonaro, esses são inocentes, né? Ah, entendi. Está moralmente correto. E mais do que isso, eles agora querem fazer leis para se prevalecer no Brasil o crime, a injustiça, e a corte, que eu respeito, está sendo desrespeitada por decisões inconstitucionais. Por isso, a nossa PEC do equilíbrio entre poderes tem que ser votada para concluir, presidente, para botar um ponto final nessa ditadura do judiciário. Figuras do dia 8, que nunca tiveram um antecedente criminal, presas indefinidamente sem o direito à defesa. Isso é um absurdo. Eu gostaria de saudar aqui o prefeito eleito da cidade de Rio das Ostras, uma bela cidade na região dos Lagos do Rio de Janeiro, turística, e o prefeito Carlos Augusto voltou, porque a população sente muita confiança no senhor. Presidente Maria do Rosário, aproveitando hoje o anúncio do presidente Arthur Lira na formação de uma comissão especial para debater o PL da anistia, eu gostaria de lembrar que a lei da anistia completou 45 anos. Lei da anistia que foi sancionada pelo presidente Figueiredo. Ela abraçou e permitiu que brasileiros que pegaram em armas, que mataram, que explodiram carros, tivessem o seu ingresso e a sua liberdade no Brasil. Tá se esquecendo que ela também perdoou torturadores da ditadura militar. Ela perdoou crimes contra a humanidade perpetrados na época da ditadura. E foi por isso que o general Figueiredo queria aprovar a lei da anistia. E ele queria aprovar aquilo. Agora eu estou falando da minha especialidade. Meu mestrado foi sobre a ditadura militar e eu estudei isso também no doutorado. Ele queria aprovar isso naquele momento porque a ditadura já estava enfraquecida. E se não aprovasse naquele momento, poderia ser que no Brasil tivéssemos, como deveríamos ter tido, julgamento dos crimes dos militares, viu? Então você que fica falando bem aí da lei da anistia, fala sem saber, viu, deputado Luiz Lima? Sem saber das circunstâncias em que ela foi aprovada lá atrás. Foi para proteger os militares dos julgamentos que eles deveriam ter sofrido pelos crimes que cometeram contra a população brasileira, né? Contra jornalistas, muitas vezes, que estavam só criticando, né? Enfim, e aí se usou os excessos eventuais de uma determinada extrema esquerda como justificativa para perdoar o que eles queriam perdoar mesmo, que eram os militares. Mais ou menos como hoje vocês ficam falando de mães, de crianças que estão em casa sozinhas, não sei o que, parará, né? Desses golpistas do... soldados rasos, né? Porque vocês querem proteger, na verdade, o Bolsonaro e a alta cúpula do bolsonarismo. O mesmo desvio, assim, a mesma estratégia de desvio, né, de atenção, né, vocês querem produzir. Que o presidente Lula seja inteligente, porque é um movimento inteligente. A anistia para a maioria das pessoas que não fizeram absolutamente aqui em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Descobri pela imprensa que eu sou um financiador do 8 de janeiro da forma Crediário Casas Bahia. Aparentemente eu financei o 8 de janeiro, caros colegas, 3 meses depois do 8 de janeiro. Assim, aí saíram da criatividade e foram para a insanidade. Passou de todos os limites possíveis, todos. Agora, Polícia Federal da minha casa, porque eu financei o 8 de janeiro antes de ser deputado com cota parlamentar. Ninguém aqui mais. Tá com medo, Gaia? Tá com medo da polícia? Calma, Gaia, calma. Está livre ou isento de receber a Polícia Federal na sua casa. Já passou da guerra de esquerda e direita, agora já simplesmente foram longe demais. Sabe qual é a melhor defesa? É roubar! É roubar muito! É ser corrupto! É enfiar a mão no dinheiro público! Então eu peço para meus colegas petistas, por favor, me passem o telefone do Zé Disseu. Eu vou ter que aprender com ele. O procedimento que vinha avançando para a análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro foi retirado da sua tramitação.
Não são presos políticos, Ricardo Salles, são golpistas que cometeram crimes contra a democracia brasileira. Normal e encaminhado para uma comissão especial. Veja, não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados. É uma matéria de extrema importância e de justiça. Essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio, eventualmente crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido, não tiveram ainda a oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram um golpe de Estado num domingo, com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas. Eles queriam o golpe de Estado. Eles não conseguiram. Quem tenta roubar banco e não consegue, ainda é ladrão de banco. Sabe, Ricardo Salles? Se uma pessoa vai ao banco, né, com a arma falsa, sabe? Ou sem arma nenhuma, fingindo que tem uma arma, sabe? E tenta roubar o banco, essa pessoa é presa por assalto a banco. Eles não estarem visivelmente armados, se todos eles estavam desarmados, aí é uma outra questão. Eles invadiram prédios públicos com o interesse de precipitar que as Forças Armadas tomassem o poder. Tanto é que muitos desses estavam na frente de... tinha uns acampamentos golpistas, né, na frente lá dos alojamentos do Exército, né, pedindo pro Exército realizar um golpe, né? Então, você está equivocado. Mas, enfim, vamos continuar. Ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas porque cometeram atos, esses sim, que devem ser coibidos de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Esta medida da anistia, portanto, senhor presidente, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. Tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor, é a reconciliação, é a pacificação. Muito antes, pelo Passar a boiada tá pedindo amor. contrário, o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários, é a censura de redes sociais, é a utilização da máquina pública, como me antecedeu aqui o deputado Reinaldo Stefanes, para perseguir parlamentares, e nós vimos aqui o caso do deputado Gustavo Gayer, às vésperas da eleição em Goiânia. Esta casa, a Câmara dos Deputados, tinha por obrigação moral fazer avançar este projeto de lei e aprová-lo por unanimidade. E da mesma forma, o Senado da República. Dia muito triste para o Brasil, dia muito triste. Gente, o Passar Boiada Salles está pedindo amor. Tá faltando amor nessa... Triste para a posição deste parlamento. Temos visto nessa casa, no dia de hoje e outros dias, vários deputados bolsonaristas reclamarem a anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Ora, essas pessoas que se envolveram naqueles atos de invasão do prédio do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, evidentemente tinham um objetivo, que era impedir o governo Lula de se instalar. Foi um ato que envolveu milhares de pessoas. Evidentemente, pode ter alguém no meio dos condenados que seja inocente, que não tenha provas contra si, enfim, pessoas que realmente não participaram da organização e do quebra-quebra que se fez naquele dia. Mas o fato é que a grande maioria promoveu aquele tipo de movimento. E o objetivo era esse, era impedir a democracia de se efetivar em nosso país. Ora, não existe outra pena a não ser a condenação à prisão. Aqueles que se julgam injustiçados devem pedir a revisão das suas penas, e não uma anistia. Porque, no fundo, essa anistia que se propõe não é para esses que participaram desses atos, mas sim quer se preparar uma anistia para aqueles que realmente tentaram envolver as Forças Armadas numa tentativa de golpe no nosso país. E quem são esses? O ex-presidente Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos esperar que o golpe fosse efetivado. O general Braga Neto, que ia todo santo dia visitar os acampamentos na frente dos quartéis. O general Heleno, o general Paulo Sérgio, que fez de tudo para contestar as urnas eletrônicas. Pois é, a anistia para esses aí. E outra coisa, lembra a anistia do Figueiredo, que falando que estava perdoando a extrema esquerda, estava querendo livrar a cara dos militares que cometeram crimes. Mas enfim. Esses sim, os verdadeiros golpistas, aqueles que tramaram o golpe. E com isso, queriam impedir a democracia em nosso país. Esse projeto de anistia tem esse objetivo, garantir essa anistia para esses que participaram. Agora, o mais estranho ainda é virem aqui criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular os processos contra Zé Dirceu. Zé Dirceu lutou anos na justiça para reverter as condenações absurdas da Operação Lava Jato. Ele lutou anos para reverter essas condenações, foi preso por diversas vezes, nunca fugiu do país, ao contrário dos bolsonaristas que estão lá na Argentina. Zé Dirceu lutou democraticamente e provou a sua inocência. Mas
não só já Dirceu não fugiu do país, como ele não pediu para o amigo dele, Lula, dar um perdão. Diferentemente do que aconteceu com Daniel Silveira, que diz que é valentão, né? Mas queria muito a graça do Bolsonaro, né? Para escapar da prisão. Isso mostra muito sobre o caráter de um e de outro. Mais do que isso, ajudou a provar a farsa da Operação Lava Jato, que tanto mal fez ao país e ao povo brasileiro. Uma operação que levou à paralisação de vários projetos da Petrobras, que levou à destruição de grandes empresas da engenharia nacional. Tudo em busca de um projeto de poder do ex-juiz Sérgio Moro e dos seus comparsas. E é por isso que aqui a gente saúda essa decisão do Supremo. Muito obrigado, senhor presidente. Excelente fala, né? O essencial eu já tinha dito durante o vídeo, mas enfim, vamos ver se essa PL da anistia vai cair de vez. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, manda um pix para andretj@terra.com.br. Mas o mais importante é se inscrever e divulgar, viu, gente? Se puder fazer as outras coisas, a gente agradece. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.